A todos e a todas, queria agradecer a organização do Congresso, a pessoa da professora Jussara Dantas, pelo convite que muito me honra, de poder apresentar aqui algumas ideias e algumas informações sobre o nosso grupo de pesquisa lá na Unesp em Jaboticabal. Quando me foi proposto falar aqui no Congresso Brasileiro sobre a mineralogia do solo, esse é um tema sempre muito árido, muito difícil de ser falado em ciência do solo. Fazendo algumas reflexões iniciais. Nós sabemos que as peças de cerâmica mais antigas que nós temos conhecimento foi encontrada na antiga Tchecoslováquia há 24.500 anos antes de Cristo. E que há peças encontradas mais recentemente, imaginem, há 300 anos antes de Cristo, que é sobre o exército ou os soldados de terracota, quando encontraram mais de 8.000 soldados, estatuetas de soldados lá na China. É claro que olhando para esses dois objetos, tendo em vista a idade que eles foram datados, não há dúvida de que quem manipulou essas peças há tanto tempo atrás tinha uma certa expertise sobre os materiais que constituem essas peças, óbvio, que para nós hoje é mistura de óxido de ferro e caulite. Então quer dizer que se essas pessoas há tanto tempo atrás tinham uma expertise mínima, senão não conseguiriam uma liga tão resistente desses materiais, como que o conhecimento sobre mineralogia do solo tem sido utilizado para tornar a agricultura brasileira mais competitiva e sustentável? Essa é a pergunta. O que nós hoje entendemos e fazemos e aplicamos em mineralogia do solo? Essas aplicações são antigas e são também recentes. Em fevereiro deste ano, um grupo de pesquisador britânico, foi conhecido por todos aí, noticiado em televisão, em rádio, jornais, descobriram aquilo que viria a ser o material mais resistente do planeta. Ganhou do material que era conhecido anteriormente como mais resistente, que era a teia de aranha. E esse material novo, descoberto agora, divulgado em fevereiro de 2005, para vocês terem uma ideia, um fio do tamanho, do diâmetro de um macarrão, número 3, conseguirá, quando sintetizado, sustentar 1 tonelada, que é um veículo como esse daqui. Material super resistente, que obviamente vai ser utilizado na aeronáutica, no automobilismo, etc. E de onde está esse material mais resistente do planeta? Está no dente de um molusco, que fica raspando o dente em pedras para tirar líquens, que é o seu alimento, e óbvio, raspar dente em pedra, raspar dente em quartzo, feldspatos, tem que ser alguma coisa mais resistente que isso. E esse dente do molusco é constituído do quê? Nada mais, nada menos do que proteína mais óxidos de ferro, a goetita. Então, mais uma vez, isso mostra que não é só no passado que pessoas com expertise utilizavam os conhecimentos de minerais, na atualidade também. Eu fiz aqui uma pesquisa na base Scopus, base lá de Scopus, de 80 a 2014. Imaginem a projeção, sobretudo a partir de 2007, do interesse de pesquisadores internacionais, isso aqui são publicações em revistas indexadas, sobre o assunto óxido de ferro. Quer dizer, esse é um assunto que vem num crescente muito importante. Aí a gente fica perguntando, mas são os pedólogos do mundo, são os mineralogistas que trabalham na agricultura que estão utilizando? Não, basicamente são engenheiros de materiais que estão estudando a mineralogia do óxido de ferro, obviamente para fazer aplicações que rendam, de fato, dinheiro. E nós na ciência do solo, nós estamos bastante convencidos, nós na agricultura, na ciência do solo, que os minerais da fração argila são essenciais para o entendimento dos processos do solo. Nós sabemos que os processos do solo são dinâmicos e que nós, para entendê-los, classificamos em atributos físicos,
não é? Infiltração de água, resistência, densidade, volume, estabilidade agregada, atributos químicos, etc. Mas que eles funcionam num conjunto. E todos esses processos são dependentes, todos, das superfícies de maior contato do solo. Então, todas as reações de superfície do solo têm a mineralogia como responsável, como controle dessas reações. Então, é claro, estamos bastante convencidos que nos solos minerais de argila e nos trópicos, sobretudo os óxidos de hidróxido de ferro e alumínio, mais a gipsita, mais a caulinita, são minerais importantíssimos, né? Também sabemos que os minerais oxídicos, sobretudo, são pseudo-indicadores. E que se nós quisermos entender as relações de causa e efeito no solo, dos processos e das propriedades, dos atributos, nós temos que entender a mineralogia, tá? E também sabemos que, ao longo da paisagem, estes processos atuam em intensidades diferenciadas. E que estas posições, elas podem ser mapeadas. Nós podemos descobrir, mapear com precisão matemática os seus limites. E é exatamente isso que a gente tenta fazer em nossas pesquisas. Então, se nós sabemos que existe variação dos minerais na paisagem, nós sabemos que os atributos físicos e químicos do solo, eles acompanham essas variações. Logo, nós podemos mapear e identificar essas variações e aplicar essas variações nos nossos planejamentos estratégicos, táticos e operacionais. Então, esse é o princípio, é o caminho mais curto para aplicar um conhecimento básico, que é a mineralogia do solo, em aplicações, como os engenheiros de materiais estão fazendo de maneira muito eficiente. Para nós é importante isso. Imaginem, olha onde que a gente mora, onde nós estamos, e qual é a região do planeta onde existe a maior expressão, sobretudo, dos óxidos de hidróxido de ferro e alumínio, na fração argila dos solos. Então nós estamos no paraíso dos solos, dos óxidos, dos hidróxidos de ferro e alumínio, onde eles de fato acontecem. Muito bem. Então, fazendo essa breve introdução, essas breves reflexões, eu gostaria de contar essa história que eu havia prometido para vocês, essa caixa preta que nós temos lá no nosso grupo de pesquisa. Ninguém perguntou, mas eu vou contar para ver se anima aí um grupo de pesquisa, ou os meninos, sobretudo, da graduação, né? Como que nós partimos de uma ciência básica e chegamos a uma ciência aplicada? Como que nós estamos aplicando essa mineralogia nas nossas pesquisas? Isso lá no grupo SESMI tem início no ano 2000. Foi quando começamos mais intensamente a pesquisar a mineralogia e fazer aplicações, sobretudo em mapeamentos e correlações com atributos químicos e físicos do solo. E nós partimos para entender o comportamento destes minerais em transeções, isto é, na modalidade unidirecional, que vai do topo até o Thalweg, não é? Isso começou em 2000 e nós estamos em 2015, o nosso último projeto, chegamos aí, estamos mapeando uma área de 11 milhões, que é o Planalto Ocidental Paulista, mapeando os minerais e correlacionando esses minerais. Posteriormente eu vou dizer para vocês como. As coisas foram difíceis, as coisas não são fáceis, né? A gente tem que ser meio que um homem de ferro, né? O Diego caprichou aqui, não é? Nós temos que saber driblar as situações difíceis, não é isso? Nós temos que abrir picadas na mata, nós temos que resistir a picadas de escorpião, peçonhentos, nós temos que driblar os maiores dribladores do planeta hoje, né? E temos que muitas vezes superar derrotas, como esta, 7-1 que nós tomamos, está por aqui, né? Mas pesquisa é isso no Brasil, as coisas não são fáceis. Então, os meninos que estão querendo começar, eu tenho um incentivo. As coisas não são fáceis, mas são compensadoras, tá? Muito bem. Então nós vamos começar aqui fazendo uma volta ao passado e mostrar que
os estudos relevantes em mineralogia dos solos brasileiros, eles têm início na década de 70 e uma intensidade bastante grande, sobretudo na década de 80, né? E nós temos que fazer uma homenagem ao pesquisador brasileiro que talvez deu o start fundamental nas adaptações de metodologias para o reconhecimento desses óxidos, que é o professor Nestor Campos, da URGS, no Rio Grande do Sul, que foi discípulo do Schwertmann, que o Vidal já comentou aqui, que é vamos dizer, o pai, não é, dessa história toda de óxido de ferro, um alemão. E o que é incrível é que, como pode um alemão, aí é que está. Eu estive questionando com o Vidal, e o Vidal disse que vai perguntar para o Zé Torrent, que é um discípulo de Schwertmann, o que pode ter passado na cabeça de um homem desse, na Alemanha, estudar óxido de ferro. Aqueles solos não têm óxido de ferro. Num pós-guerra, não é? É curioso isso daí. E que tantos benefícios trouxeram e trazem para nós tropicais que estamos aqui tentando entender os processos dos nossos solos, né? Também temos que prestar uma homenagem a esses dois senhores, inicialmente Mauro Rezende, da UFV, que deu sequência no aprofundamento desses estudos sobre os óxidos de ferro. O Nestor Campos tem trabalhos importantes sobre climosequências de óxidos. O Mauro Rezende e o Newton Cury, importantes contribuições sobre litossequências, topsequências, não é? Então são dois precursores aí importantes que a meninada que quer começar a estudar tem que começar com esses clássicos sobre os óxidos de ferro no Brasil. Lembrar que o Mauro foi discípulo de Franz Mayer, um americano de Purdue, da Universidade de Purdue. O Newton Cury foi discípulo no mestrado do Nestor Campos e no doutorado do Franz Mayer. Você vê que vai fechando um ciclo, né, de reflexões. E nós iniciamos os estudos. Eu fiz o mestrado lá na Exal. Outro dia eu falei Exal perto de alguém, falou Exal não, ufa, né? E a saudosa Exal em 86, e o meu orientador foi o Newton Cury. Então não há como escapar do entusiasmo do Newton para o estudo de óxido de ferro. Então, toda vez que eu me deparo com um estudante novo que entra na minha sala, eu me lembro dos primeiros contatos com o Newton. O que é fundamental é o entusiasmo para contaminar essa rapaziada. Imagina, no início é estudo básico. E a pergunta inevitável é: o que eu vou fazer com isso no futuro? Né? Então é muito difícil. Normalmente a mineralogia é dada na graduação nos primeiros anos da faculdade. E quem não foi iniciante científico nessa área, quando entra no mestrado e pega um estudo de óxido de ferro, olha, é difícil continuar, não é? Porque é complicado, é um estudo muito básico, você precisa de muita química, de muita fisicoquímica, sem dizer das cristalografias, etc. Então o entusiasmo é muito importante. Então essa fase aqui da minha vida foi muito importante, esse contato. O que eu fiz lá? Eu tentei estudar um pouco, dar sequência aos estudos dos clássicos, né, do Mauro e do Newton Cury, tentando entender as relações de cor e idade dos solos, ou a influência da rocha e da cor na idade de latossolos lá do sul de Minas, né? E enquanto isso, no Brasil, o debate sobre a construção do sistema brasileiro de classificação de solos. Eu me lembro que a discussão era: nós vamos introduzir no sistema brasileiro os resultados sobre os óxidos de ferro ou não vamos? Em que nível taxonômico nós vamos colocar isso? A mineralogia vai entrar em qual nível taxonômico? Estava muito quente a discussão na época, né? Os clássicos brasileiros aí, que se nós vamos citar aqui, né, a gente não sai daqui hoje. Então isso também influenciou bastante. Então, esses estudos de óxido de ferro no Brasil, eles tiveram início com uma finalidade: aplicação. E a aplicação mais virtuosa foi o sistema brasileiro de classificação de solos, que é um excelente sistema de classificação para os solos tropicais. Aí em 95, já em São Paulo, eu tive contato com esse senhor, com o Igor Leite. Eu estive lá na sala do Pablo,
na Exalc, o Pablo falou, pelas coisas que está querendo estudar é o Igor. O Igor estava oferecendo cursos lá na pós-graduação em Piracicaba, e então, com a base que eu tive no mestrado, eu tentei aplicar esses estudos de mineralogia agora na paisagem. E então, estudei um pouco sobre as relações solo-paisagem na área de arenidos. E tentei incluir, não sei se consegui na época, mas pelo menos foi um início importante, a modelagem matemática, já através de um modelo chamado Split Movie Windows. Então, meu primeiro contato aí com a matemática. E, enquanto isso, no Brasil, já definida a cor no nível de subordem, tá? A cor que expressa os óxidos de ferro. Todos os estudos que foram feitos desde a década de 70, não é? Eles desaguaram nesse sistema brasileiro de classificação de solos. Né? Então, a cor no nível de subordem é bastante rico. E família no nível, a mineralogia no nível de família. Não é? Então, estava aí aplicada todo o esforço dos estudos de mineralogia. E, posteriormente, nós já, no curso de pós-graduação, lá na Unesp de Jaboticabal, o primeiro trabalho que nós fizemos foi uma associação daquilo que eu havia estudado no mestrado com aquilo que eu estudei no doutorado. Me lembro que o Mauro Rezende uma vez me falou, Júnior, em solos tropicais você tem lá os fatores de formação do solo, material de origem, clima, relevo, tempo. Presta atenção no material de origem e no relevo. O clima vem meio que associado. Por quê? Porque o relevo é que controla o tempo de exposição dos materiais à ação do intermediário. Então eu fiquei muito fixado em relevo, material de origem. E nesta primeira orientação, na verdade, o Newton Cury me ajudou, que eu não era credenciado na pós-graduação ainda nessa época. Nós formulamos uma ideia e aplicamos. E este, o Pedro Cunha, foi o primeiro orientado lá de doutorado que aplicou, provou que os óxidos de ferro têm dependência espacial. Me fascinou a definição de Daniels sobre superfície geomórfica. Né? Uma porção de terra definida no espaço e no tempo. Aí, espaço e tempo, na época que estava sendo divulgada a ideia dos GPS. Né? A gente ficava estudando, o que é um GPS? Era um GPS. Eu falei, puxa vida, se superfície geomórfica no espaço e no tempo, eu posso georreferenciar esse espaço e posso testar as minhas hipóteses de variação espacial dos óxidos de ferro dentro do espaço, um espaço fixo, não é isso? Então foi muito importante, e essa tese ela provou que de fato os óxidos de ferro eles têm dependência espacial, e esse espacial aí tem nome e tem limite de precisão matemática no campo, não é? Há um detalhe aqui, é que na defesa do Pedro estavam presentes o Newton Cury e o Igor, não é? Dentro dessas ideias de juntar aí essas duas áreas. Então, essa tese de doutorado foi aí um embrião, podemos dizer assim, sobre os estudos de geomorfologia, mineralogia e aplicações de modelos matemáticos. Nós aplicamos aqui numa vertente, onde esses pontos aqui, que é um limite de campo, e que é confirmado por um limite matemático. É isso? Significa mudança de domínio de variação de mineralogia, atributo químico, etc. Nós tínhamos lá na Unesp de Cabral um equipamento de raio-x, um monte de tubos de cobalto e cobre, que são os dois tubos que difratam óxidos de ferro e agentes minerais silicatados. E eu não sabia bem o que fazer com aquele monte de tubo. Eu falei, eu vou fazer variabilidade espacial de mineralogia, né? Eu não esqueço do primeiro parecer da FAPESP, o parecerista nas entrelinhas dizia, você está ficando doido. Fazer variabilidade de argila, isso é tudo igual. Eu falei, mas se eu não testar, como é que eu vou provar para você que pode não ser? Eu acho que ele ficou com dó, aprovou o projeto. E aí nós começamos. Né? Enquanto isso, no Brasil, intensificavam-se as discussões e aplicações sobre geoestatística.
esses modelos geoestatísticos, esse assunto foi intensamente discutido nessa época. O Sidney Vieira, pesquisador do Instituto Agronômico, é um pesquisador bastante importante na transmissão desses conhecimentos, não é? Muito bem. Seguindo um pouquinho mais, então, neste início de 2002 e 2003, foi importante porque nós iniciamos praticamente as pesquisas mais intensas sobre a investigação da dependência espacial de mineralogia do solo. Então, na FAPESP, nós temos lá uma biblioteca virtual, onde nós podemos a qualquer momento sacar essas informações e fazer gráficos. Aqui nós temos auxílios à pesquisa, neste período aqui, não é? E embaixo bolsas. Observem que no ano 2000 aqui houve uma inversão. Primeiro ano que aumentou a quantidade de bolsas em relação a auxílios concedidos. Nesta área aqui, mineralogia, modelagem e relação solo-paisagem. E nós temos uma influência grande no nosso grupo de pesquisa, porque foi a época que nós tínhamos um grande número de iniciantes científicos, né, motivados pela promessa de que nós conseguiríamos aplicar essas informações, e a FAPESP concedeu muitas bolsas, Piracicaba também, Botucatu, Ilha Solteira, não é? E nós conseguimos aqui, a partir de 2000, vamos dizer assim, nesta área, encantar um pouco mais os estudantes e animá-los a estudar esses assuntos tão áridos. E aqui tem algum resultado, né? Neste período, para este assunto, bolsas e auxílios em mineralogia, não é? 4%, de um total de 428 bolsas, foi para o nosso grupo de pesquisa. Em ciências agrárias, 22%, e em agronomia, 23%. Então nós temos aí isso quer dizer que o estudante ele entendeu e se arriscou um pouco, acreditou um pouco nas nossas ideias, né, em fazer esses estudos de aplicação de mineralogia do solo. Os primeiros frutos da formação de quadros. Então, é claro que uma boa ideia ela tem que ser passada. Depende muito do convencimento. O estudante tem que enxergar as aplicações, e por isso este aqui é o primeiro trabalho que nós publicamos. A Lívia foi nossa estudante de iniciação científica, hoje ela é pós-doc, não é? E este foi o primeiro trabalho que nós publicamos, mostrando a dependência espacial. Isso aqui é uma área de 1 hectare, a dependência espacial dos óxidos de ferro, não é? Imagine 121 amostras que você separa. Lembra que eu tinha bastante tubo lá de cobalto. Em 2003, esse já um artigo na Catena, também bastante importante, mostrando mais uma vez, também numa área de 1 hectare, as correlações espaciais. Observem aqui que a goetita, que é ávida por absorção de fósforo, não é? Onde eu tenho mais goetita, eu tenho menos fósforo disponível, e possivelmente mais fósforo disponível. Sim, da literatura clássica, mas espacialmente ninguém tinha mostrado ainda. Mostrando que isso é importante, não é? E que esse limite aqui passa a ser um limite interessante para mapeamentos detalhados. Não é? O nosso primeiro estudante, eu peguei dois, nós temos lá dezenas. A primeira estudante de iniciação e o primeiro estudante de doutorado, que eu fui o orientador, que é o professor Zigomar, da Unicamp, professor da Unicamp, fez importantes trabalhos relacionando a mineralogia caunita e gipsita, sobretudo, com atributos físicos do solo, não é? E comprovando mais uma vez teorias clássicas da literatura, onde solos mais cauliníticos, a tendência de formar blocos, e as caulinitas têm forma, não é? Formando placas, tendência de formar placas, e a gipsita e óxidos de ferro, tendência de formar microagregados. Então a infiltração de água aqui é mais rápida, e tudo isso que a gente
que a gente sabe. E seguimos os nossos trabalhos, né? Em São Paulo, em várias escalas. Nós saímos de 1 hectare, 40, 70, 200 hectares, 570, 770 hectares, sempre lá na nossa região. E tudo isso fazendo grids e fazendo bateladas de difração de raio-x. Aí chega num ponto que a gente percebe que não tem mais jeito. Em áreas menores, eu estou falando de 700 hectares, áreas menores, pesquisa obviamente. Como então mapear processos, tá? Mapear os óxidos de ferro e seus processos no solo em áreas maiores? Aí o desafio foi realmente diferente, nós tivemos que seguir um caminho. Foi aí que descobrimos, não é? Que o José Torrent e o seu colaborador Vidal Barrão, na Espanha, em Córdoba, desenvolviam trabalhos importantes sobre a suscetibilidade magnética e espectroscopia de reflectância difusa. E que esses métodos simples, baratos e eficientes poderiam substituir essas bateladas de óxido, de fração de raio-x que nós fazíamos em óxido de ferro, caunita e gipsita. E nós estivemos lá num sabático, não é? E o que nós descobrimos? A importância dos nossos clássicos no Brasil, não é? Porque esse grupo que iniciou os estudos, sobretudo de óxido de ferro, chegou no momento que pararam. E por que ficou um hiato num determinado ponto, sobretudo na década de 90? Exatamente porque se aplicou muito bem na taxonomia de solos, mas no mapeamento de grandes áreas, você fazer batelada de mineralogia de óxidos é muito caro. Então nós retornamos aos clássicos, não é? E a gente hoje fala para a meninada, você tem que apelar para os clássicos e tal. Você fala, professor, eu fui na internet e não achei. Você tem que ler os clássicos, mas não achei. Alguns você acha, outros não, né? Esse daqui, por exemplo, né, do Mauro Rezende, foi um ICOMOX, um congresso mundial de correlação de solos que teve no Brasil, importantíssimo, né? Esse material, o meu lá sumiu uns 3 anos, depois eu achei de novo. Difícil de achar esse material, né? E o Mauro propõe claramente, ele esperava que, como a cor foi utilizada em altos níveis, num alto nível taxonômico, a suscetibilidade magnética pudesse ser usada em níveis taxonômicos mais baixos, não é? E o nível taxonômico mais baixo é aquele de série, família. E a série nós sabemos bem, a série é a base para fazer manejo, não é? E isso parou, isso não teve sempre. Por quê? Porque nós não tínhamos sensores na época também, né? Fazia-se numa balancinha, a balancinha, você media no Rio Grande do Sul, dava um resultado, media em São Paulo, dava outro, media em Pernambuco, dava outro, e a coisa ficou num vazio. Com o aparecimento de sensores, nós retomamos essa história. Bem, o grupo evoluiu e nós nos defrontamos aí, em 2009 a 2014, diante de um desafio, não é? O contexto político-científico da ciência do solo no Brasil e do mundo exigia avanços, não é? E nós avançamos. Então hoje a gente colabora com esse grupo de mapeamento digital. Costumo dizer lá no meu laboratório, não somos mapeadores digitais, há os grupos competentes, competência instalada no Brasil. Nós somos o grupo de apoio, nós somos o grupo de terra, não é? O painel intergovernamental de solos, aprovado há uns 3 anos atrás, é o nosso IPCC de solos. Essa governança é importantíssima, porque o órgão do nível da ONU reconhece a necessidade, a importância de se mapear os solos, conhecer os solos, não é? Proteger os solos, não é isso? O Rio+20, que acelerou na questão de, se quisermos ter sustentabilidade, temos que ter métricas, não é? O Dr. McBratney, na palestra de abertura, falou de uma forma rigorosa. Nós precisamos entender para fazer as devidas cobranças do uso do solo. Para cobrar, nós precisamos saber quanto custa. Esse custo que vai ser revertido na própria sustentabilidade, conservação e recuperação dos solos. E para saber quanto custa, nós temos que medir, não tem outra saída. Não é?
Então, a produção de métricas, esse é o grande desafio. E tem saído recentemente, então, alguns artigos, esse está novinho, esse é de 2015, não é? Onde já aplicando suscetibilidade magnética, espectroscopia de reflectância difusa, a gente consegue, numa área, por exemplo, de 700 hectares, esta é uma área de 125, que está aqui dentro desta área de... Esses pontos são pontos de amostragem, isso aí é variabilidade espacial, obviamente, não é? E aqui estão as superfícies geomórficas, o limite de campo das superfícies geomórficas, não é? E as aplicações. Aqui, valores, não é? Hematita medida pela espectroscopia no visível, não é? E a gente percebe que valores medidos, valores preditos pela espectroscopia, correlações importantes. Então nós podemos medir, fazer mapas de hematita por espectroscopia com uma precisão relativamente boa. A mesma coisa para a absorção de fósforo, somando aqui dados espectrais do visível e do NIR, com a resolução muito boa. Aqui o mapa de argila, o calculado no laboratório e o previsto pela espectroscopia de reflectância. São mapas muito parecidos. Observe aqui para goetitas, não é? A goetita do raio-x. Nós fizemos aquela batelada, tem que fazer para ver se fica bom. E aqui a goetita predita pela espectroscopia de reflectância difusa. Observe que os mapas são muito próximos, não é? Isso numa área de 700 hectares. Suscetibilidade magnética, esse aqui é um outro artigo bastante recente, do ano passado, não é? Você percebe aqui o mapa de teor de goetita, não é? E aqui o mapa de suscetibilidade magnética. E aqui goetita sobre goetita mais hematita, numa área de 700 hectares, depois aqui dentro. Observe que esse limite da área de 125 aqui é o limite das superfícies geomórficas. Olha como é precisa o limite da superfície com o limite do teor de goetita. Então, de fato, comprovando os clássicos, né? Que os óxidos são pedro-dependentes, né? São dependentes de áreas espaciais. Né? E tudo isso feito com matemática, uma matemática bastante robusta. Não é isso? Esse é um outro artigo para aplicação da mineralogia, uma correlação aqui da suscetibilidade magnética com a relação caulonita sobre caulonita mais gipsita. Então, os solos mais gipsíticos são mais compactáveis do que solos mais gipsíticos. Então, nós temos identificado o potencial de compactação e a profundidade da compactação com base em mapas de mineralogia, estimado por suscetibilidade magnética, que é super barato. Aqui uma outra aplicação, esse é um artigo de 2003, que é a CETESB em São Paulo, tem uma norma, uma lei, que as usinas de açúcar e álcool, elas têm que utilizar áreas específicas para a disposição de vinhaça, que é o subproduto da produção de álcool e açúcar. E esse é um mapa calculado com a premissa da CETESB, baseado em V%, em teor de argila e teor de potássio. E este é um mapa da dose de vinhaça para ser disposta por suscetibilidade magnética. Observe que os mapas são muito parecidos, né? Temos feito alguns trabalhos que é importante. Aqui, para vocês terem uma ideia, gasta-se 55 horas, 30 minutos, é isso? Para difratar óxidos de ferro pelo método raio-x. Aqui métodos indiretos, por espectroscopias de reflectância difusa. E uma adaptação metodológica, nós podemos obter os mesmos resultados em 20 minutos. Com uma precisão razoável. Bem, então, o nosso grupo, ele percorreu aí esses caminhos, né? Estudando métodos sensíveis à gênese,
precisão, exatidão e visibilidade dos mapas de solos, avaliação dos pares nacionais e internacionais. E agora a gente está debruçado aí numa tarefa bastante grande e desafiadora, que é mapear áreas grandes. E mapear áreas grandes por essas metodologias exige bastante dedicação sobre o planejamento amostral. A precisão do mapa depende do acerto de quantas amostras nós exercitamos para fazer o mapa. Então tem alguns artigos recentes, bastante importantes aí, publicados em revistas internacionais, que nos dão conta que essa metodologia é possível, você encontrar o número de amostras ideal para determinadas precisões de mapas, não é? Como esse daqui. Aqui de volta ao Split Movie Windows, não é? O mapa de variabilidade espacial, ele gera isolinhas, e para saber exatamente a precisão, o local preciso da mudança de áreas mais homogêneas de outras, nós temos aplicado esse Split Movie Windows. Este foi um trabalho interessante, uma parceria com a professora Leone, da Exalc. O laboratório de solos da Exalc tradicionalmente tem um banco de dados muito robusto, 27 mil amostras. E nós utilizamos esses dados secundários na tentativa de estimar para o mapeamento do estado de São Paulo qual é o espaçamento mais adequado para coletar amostras e mapear atributos do solo, não é? E a nossa surpresa é que o espaçamento sugerido mínimo, ele coincide com outros estudos importantes de grandes áreas, como esse do Liu, que mapeou uma província na China, bastante grande, do Viscara, que mapeou a Austrália inteira. O limite inferior aqui, sugerido para o número de amostras, é muito próximo do nosso. Aqui de 11, no mínimo 8 e 20. Então isso é bastante importante. E nesse trabalho do mapeamento, nós já iniciamos o mapeamento, são 11 milhões de hectares inicialmente no Planalto Ocidental Paulista. A gente conta aqui com uma gama aí de colaboradores bastante grande, internacionais e nacionais, não é? E esse é o nosso desafio atual, não é? Mapear o estado de São Paulo em atributos, mapa de atributos, incluindo mineralogia, óxido de ferro, caulito, princípio. E este é o trecho que nós já iniciamos, é o que está achuriado aqui de vermelho. Cada ponto desse é uma amostra coletada no intervalo de 10 quilômetros. E aqui no meio, nesses espaços, obviamente, nós temos outras ferramentas que nós utilizamos, que é a geomorfologia e mapeamento aéreo magnético, para melhorar esses intervalos. Muito bem. Então, está aí um pouco da nossa história, de como nós chegamos. A gente insiste que o estudante que vai iniciar os seus estudos nestes ambientes mais áridos da ciência, não é? Que busquem informações sobre os grupos, como que o grupo avançou, o que foi feito, não é? Que são informações bastante boas. Então aqui a nossa filosofia final é que nós julgamos que nós precisamos integrar. Essa é a nossa filosofia, trabalhar em conjunto, e assim a gente vai chegar num porto seguro. Agradeço.